Tupani Caturral, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Nive e estou aqui para contar mais uma história missionária. Crianças, às vezes você está se perguntando, né? O que é Tupani Caturral, tia Nive? Tupani Caturral é a paz do Senhor na língua indígena, da aldeia Guajajaras, lá na reserva Canabrava, que fica, no estado do Maranhão. E essa é a reserva Canabrava. É um espaço enorme de terra onde existem muitas aldeias, centenas de aldeias, e muitas pessoas moram ali. E esse pastor missionário está lá fazendo missões. E eu quero contar a história dele para vocês. O pastor chama-se Francisco. Pastor Francisco morava lá em Teresina, no Piauí. Quando ele era jovem, ele teve um sonho profético. O Senhor revelou a ele, em sonho, algo que a princípio ele não entendeu, crianças, porque ele era muito jovem, mas que depois, quando ele se tornou adulto, ele compreendeu do que se tratava. O Senhor mostrou a ele um campo de trigo muito grande. Como esse daqui, ó, os grãos de trigo estavam dessa forma dourados, quer dizer, crianças, já estava maduro, pronto para se colher. E era um campo enorme, muito, muito, muito trigo. O vento batia naqueles grãos e ele disse que enchia os olhos, que era lindo de se ver. Ele não deu, mas o Senhor já estava dizendo a ele que existia um campo missionário onde existiam muitas pessoas. Os grãos de trigo, criança, representavam as muitas pessoas que precisavam ser alcançadas, que precisavam ouvir falar do amor de Deus, que precisavam conhecer a Jesus. Ele não sabia e ele continuou a vida dele. O desejo dele era de se tornar um empresário, porque ele gostaria de ganhar, muito dinheiro. Mas ele ainda não sabia que o Senhor tinha outros planos para ele. Ele foi para o Pará, lá no Pará ele trabalhou, ele dirigiu igreja, ele se envolveu com a obra, dirigiu uma igreja só de crianças, olha que bacana. O pastor missionário dirigiu uma congregação que só tinha crianças e ele pregava para as crianças, mas ele pregava para os adultos também, por onde ele ia, ele pregava e as pessoas aceitavam Jesus. Um dia ele decidiu voltar para Teresina, no Piauí, nessa cidade que é a capital do Piauí. Chegando em Teresina, crianças, a mãezinha dele estava doente, então ele resolveu trabalhar ali. E ele conseguiu montar uma empresa que cuidava de carros. O carro que estava velho, amassado, ele desamassava o carro, pintava o carro e deixava como novo. E o pastor Francisco começou a ganhar dinheiro. Ele conseguiu construir uma casa, conseguiu a empresa dele, a família dele estava sempre com ele poderia realizar programas legais, levar a família para passear, porque ele tinha condições financeiras, né? Mas um dia ele viu alguns pastores falando sobre um lugar onde as pessoas falavam uma outra língua. Era um lugar lá no Maranhão. Eram os indígenas que estavam ali que falavam língua diferente. E ele ficou muito curioso. Decidiu ir até lá. Quando ele chegou lá, ele viu que era tudo muito diferente. Mas ele ficou naquele lugar e à noite, na madrugada, ele resolveu sair para o campo. E ele de longe viu, porque estava um pouco escuro, ele percebeu uma silhueta como se fosse de uma pessoa e decidiu ir até lá. Mas quando ele chegou, não era uma pessoa, era um jumento. Mas ao lado do jumento, ali naquele lugar, tinha duas crianças indígenas. Elas estavam tentando se aquecer do frio, porque estava muito frio naquele dia. Elas estavam tentando se aquecer num pouquinho de brasa que existia, mas elas tiveram medo, né? Porque os indígenas tinham medo dos brancos, né? Eles chamam os brancos de caraíu. E eles tinham medo, muito medo dos brancos. Mas naquele momento o Senhor Deus falou com o pastor Francisco. Ele disse que queria ele lá naquela seara, que queria que ele estivesse trabalhando para ele, que ele teria que decidir se ele iria trabalhar para o Senhor ou se ele continuaria construindo o seu império, construindo as coisas para ele mesmo. E o pastor Francisco voltou para Teresina, no Piauí, e voltou angustiado porque era um chamado do Senhor e ele não conseguia contar para a família. Até que passou uma semana e ele conseguiu falar para a família. Alguns acharam que ele estava doido porque ele queria deixar tudo que ele tinha conseguido, tudo que ele tinha construído para ir para aquele campo missionário.
Mas o pastor Francisco estava com o coração cheio de amor por aquelas almas que estavam lá na tribo. Muitas almas que precisavam ouvir falar do amor de Deus, crianças. E o pastor Francisco decidiu vender tudo o que ele tinha. A família dele achou que ele estava louco. Mas ele decidiu vender tudo e foi para a tribo indígena. Chegou lá no Maranhão, por 2 anos ele conseguiu se manter as coisas deles, porque ele ainda tinha dinheiro das coisas que ele vendeu. Mas depois de 2 anos, crianças, tudo que eles tinham de recurso acabou. Eles não conseguiam mais manter a vida como era lá em Teresina, no Piauí. E ele começou a ter que se adequar àquele lugar. Ele começou a comer a comida que os indígenas comiam. Ele não tinha mais nem dinheiro para comprar a pomadinha que passava para os mosquitos não picarem eles, nem o repelente ele conseguia comprar. E ele foi se adequando de acordo com o que os indígenas faziam, ele também fazia. Então, crianças, o coração dele não se entristeceu. Ele ficou feliz porque ele estava fazendo a obra do Senhor. Ele ficou feliz porque mesmo em meio às dificuldades, ele sabia que o Senhor estava com ele porque foi o Senhor quem o chamou. E o Senhor tem suprido as necessidades desse missionário, porque ele tem enviado pessoas para contribuir financeiramente. E você, criança, pode ser um desses ajudadores. Converse com o papai, converse com a mamãe, oferte nessa obra missionária. O pastor Francisco está lá com a família dele. Eles têm necessidade de muita coisa. A casinha deles ainda não está pronta, eles não têm uma pianha, eles não têm um chuveiro no banheiro, eles não têm, até o fogão é bem limitado. Ele precisa de ajuda. Nós podemos ajudar. O pastor Francisco já está em campo missionário, sabe há quantos anos, crianças? Há mais de 10 anos. Ele está em campo missionário. Ele está trabalhando para o Senhor. Muitas almas foram alcançadas. Mais de 1000 almas foram alcançadas e ele tem avançado cada dia mais. Ele precisa do nosso apoio porque as aldeias são muito longe, muito distantes uma da outra. Ele precisa andar, de a pé não dá porque o sol é escaldante, o sol é muito quente lá naquele lugar. Então ele precisa de apoio, até mesmo para pouco. Ele tem um carrinho antigo, que está lá na garagem dele, mas que a gente pode ajudar, mandando recursos para que ele ponha gasolina para ir até as outras aldeias que são distantes. Nós podemos também ser missionários e ajudar esse missionário, que é o pastor Francisco, e a família dele a fazer missões aqui nessa terra. Nós podemos ajudar a alcançar muitas vidas para Jesus. Muitos indígenas ainda não ouviram falar do amor de Deus, porque estão muito longe, mata adentro. E para serem alcançados, alguém precisa chegar até lá. Então, crianças, eu convido você a também ser um missionário. Fale com o papai, fale com a mamãe, fale, papai, mamãe, gostaria de ajudar o pastor Francisco, que é um missionário que está lá na aldeia Guajajaras, na reserva Canabrava, no Maranhão. Que nós possamos saber, crianças, que missões se faz indo com os pés de quem vai, como o pastor Francisco e sua família. Se faz orando, crianças, eles oram de lá e nós oramos daqui. Mas também se faz contribuindo. Lá ele não tem condição de ter uma renda. Nós aqui temos uma renda e podemos ofertar na vida dele. Então que nós possamos ofertar, porque como o Senhor Jesus disse, a seara é muito grande, crianças, é enorme, são muitas almas para serem alcançadas. Então vamos orar e pedir ao Senhor que Ele mande mais mantenedores, mais trabalhadores que vão ajudar o pastor Francisco, ou indo até lá onde ele está, ou ajudando financeiramente. Que Deus abençoe a vida de vocês, fica com Deus e até a próxima História Missionária.